Olá, o presidente Lula sanciona neste momento o projeto de lei que atualiza a lei de cotas. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo esta cerimônia. Você acompanha direto de Brasília, ao vivo. O presidente Lula acaba de chegar para a cerimônia de sanção do projeto de lei que atualiza a lei de cotas, direto do Palácio do Planalto. Esse programa que tem como pré-requisito a reserva de vagas para estudantes que vêm de escolas públicas, também estudantes pretos e pardos. Agora existem novas atualizações, os estudantes quilombolas também estão incluídos como beneficiários das cotas. Também a lei será monitorada anualmente, avaliada a cada 10 anos. Também existem outras mudanças, como o teto de renda para participar desse programa, que era de um salário mínimo e meio, em média, por pessoa, e agora é de um salário mínimo por pessoa. Esses aprimoramentos da lei de cotas serão aplicados já a partir da próxima edição do Sistema de Seleção Unificado SISU, que ocorrerá em janeiro de 2024. Também estão entre as mudanças o estabelecimento de prioridade para os cotistas no recebimento do auxílio estudantil e a extensão das políticas afirmativas para a pós-graduação. O presidente Lula cumprimenta os convidados, os participantes do evento, ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Essa política de cotas que terá agora o texto sancionado com as mudanças entre as determinações, o monitoramento anual e a avaliação da política de cotas a cada 10 anos. Esse novo texto também inclui, além do Ministério da Educação, outros ministérios como responsáveis pelo acompanhamento da política de cotas. O Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cidadania, Povos Indígenas e ainda a Secretaria-Geral da Presidência da República. Dados do Censo da Educação Superior indicam que, em 2012, o número de ingressantes no ensino superior da rede federal por ações afirmativas foi de 40.661 estudantes. Em 2022, esse número passou para 108.616 estudantes. Além disso, entre 2012... Vamos acompanhar. Neste instante, esta cerimônia será conduzida por Mirella Arcângelo. No ano de 2017, Mirella ficou famosa quando gravou um vídeo como repórter. Hoje, Mirella tem 17 anos, fez o seu primeiro Enem. Sonha em ser jornalista e será beneficiária da Lei das Cotas. Senhoras e senhores, bom dia. Pede-se a todos que assumam a posição de respeito para a execução do hino nacional pela Afro-Sinfônica de Salvador.
têm mais dores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida ainda anseio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ao ser traz estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Falará agora a presidenta da UNE, Manuela Mirella. Nossa voz e nossa voz. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu sou a Manuela Mirella, sou nordestina de Pernambuco, filha de uma empregada doméstica e de um feirante. Fui a primeira da minha família a ingressar no ensino superior público, graças à política de cotas. Hoje sou estudante de engenharia ambiental, sou a segunda mulher negra e a primeira mulher negra e nordestina a presidir a gloriosa União Nacional dos Estudantes. E eu gostaria de saudar aqui, em nome de todos os parlamentares, a deputada Dandara, que liderou o processo da lei de cotas na Câmara dos Deputados, o senador Paulo Paim, que liderou o processo também no Senado Federal, o projeto de autoria da Maria do Rosário. Também gostaria de saudar todos os ministros, em nome do ministro da Educação, Camilo Santana, e todos os secretários nacionais, em nome da secretária Zara do MEC, e em todo mundo que está aqui, e os estudantes que estão em festa. Eu gostaria de saudar todos em nome do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, os estudantes estão aqui hoje acompanhando fisicamente e remotamente esse momento histórico. As cotas transformaram a cara da universidade e eu fico muito feliz de fazer parte dessa luta. A UNE lutou gerações para que a gente estivesse aqui hoje. Em cada ato de rua, em cada mobilização, em cada gabinete, falando com cada parlamentar, para que a gente conseguisse aprovar hoje um projeto de renovação, ampliação e fortalecimento e aperfeiçoamento da lei de cotas. Um ponto fundamental dessa lei, gente, é que os cotistas terão prioridade no acesso à assistência estudantil. E eu queria, presidente, lhe fazer um pedido. O projeto de lei nacional de assistência estudantil já está em tramitação no Congresso Nacional. E eu queria lançar um desafio da gente estar esse ano ainda sancionando a Lei Nacional de Assistência Estudantil. Porque, presidente, ninguém fica para trás. Quem entrou quer ficar. E nós sabemos que, às vezes, o sonho da universidade é distante por conta, presidente, de uma passagem de ônibus, de uma Xerox, por conta de um restaurante universitário, de um prato de comida. E nós não podemos interromper os sonhos da juventude por conta da falta da presença deles na universidade. É certo, presidente, que hoje se discute transformação ecológica, transição energética, hidrogênio verde. Se hoje se debate desenvolvimento e economia sustentável, é certo também que esse projeto precisa ter no centro a universidade brasileira. E esse projeto tem que ser construído com a cara e pelas mãos dos estudantes, que são negros, que são trabalhadores, que são pobres, periféricos, mas que são
criativos e têm grande potencial. E é por isso que é tão simbólico essa sanção no mês de novembro, mês da consciência negra. E nós da UNE estamos em clima de futuro e nós estamos mobilizados e atentos. Presidente, eu fui aluna da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu fui cotista e fico muito feliz porque eu sei que as cotas mudaram a minha vida. Porque eu poderia ser mais uma jovem na estatística que hoje pensam que a juventude negra só serve para o presídio, para o cemitério. Mas nós hoje bradamos que a juventude negra serve para a escola, para a universidade, para os laboratórios, para a ciência, tecnologia e inovação. E é na universidade que faremos isso. Estamos comprometidos com o projeto de combate ao analfabetismo, no combate na construção de uma universidade que sirva ao povo brasileiro. A nossa realidade está sendo transformada. As cotas vão continuar abrindo portas para que a gente consiga colocar o povo brasileiro nesse projeto de Brasil da esperança. O pobre, o excluído, foi levado em conta. E de orgulho renovou-se a nossa cota. As cotas abrem portas. As cotas abrem portas. As cotas abrem portas. Muito obrigada, presidente. Vamos lhe dar um presente aqui da UNE. Fará uso da palavra a deputada Dandara Tomatinzi. Pode organizar aqui. Salve, salve, povo de luta! Hoje é dia de vitória e de muita celebração. Eu queria começar saudando aqueles e aquelas que vieram antes de nós e que abriram tantos caminhos para a gente passar. Queria saudar a nossa gigante deputada Benedita da Silva e o nosso senador Paim. Sem eles, não estaríamos aqui hoje. Também saudar a nossa eterna e gigante ministra, professora Nilma Lino Gomes. E assim cumprimentar todo o movimento brasileiro negro que está aqui hoje. Também quero cumprimentar os ministros Márcio Macedo, Silvio de Almeida, ministra Aniele, ministro Camilo Santana, ministra Sônia Guajajara, que foram tão decisivos e importantes para essa nossa aprovação. Também saudar na pessoa do meu líder Damião, que está aqui presente, a criação da bancada negra do Congresso Nacional. Quero agradecer a Andifes, na pessoa da nossa reitora, Márcia, e dizer que todos os reitores brasileiros foram aliados de primeira hora na nossa construção. Também saudar o movimento estudantil brasileiro, grande escola que me formou, no nome da nossa presidenta Manuela Mirella, no nome da UBS, da NPG. Também agradecer todos os meus colegas, deputados, deputadas, senadores, que nos fortaleceram nessa caminhada. Saudar e cumprimentar aqueles que na esplanada nos ministérios foram decisivos na parceria. E aqui eu quero registrar a importância da secretária Zara Figueiredo, do nosso grande companheiro Kleber, na articulação e na construção dessa nova lei de cotas. Presidente Lula, em 2012, quando a lei de cotas foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela presidenta Dilma, estava em curso um acerto de contas do Brasil com o seu passado. Um passado de violência, de exclusão contra negros, negras e indígenas.
Nessa última década, as cotas foram responsáveis por alterar profundamente a cara, o cheiro, a cor, a origem da universidade brasileira. Diferentemente do que pregavam aqueles que se colocavam contrários às cotas, diziam que ela dividiria o país, as cotas hoje são um importante instrumento de união em torno de um Brasil justo, solidário, para todas, todos e todes. Como disse a nossa presidenta da UNE, as cotas são uma grande oportunidade, uma janela, uma certeza de futuro. As cotas não só ampliaram a presença de negros e negras, estudantes de baixa renda, indígenas, pessoas com deficiência na universidade, como também alterou profundamente os grupos de pesquisa, as linhas de extensão, alterou a estrutura física das universidades, a estrutura administrativa. Nós saímos, presidente, de objetos de pesquisa para sujeitos pesquisadores. Nós sabemos que muitas limitações ainda existem. Limitações porque eu fui cotista na graduação e na pós-graduação. Eu fiz pedagogia na Federal de Uberlândia e mestrado na UFMG. Eu sei o desafio que é, presidente, para um estudante cotista ter que escolher entre xerocar o texto da aula ou comprar o almoço. A dificuldade que é para a gente permanecer na sala de aula, enegrecer os currículos, construir movimento estudantil e alterar a universidade. E é por isso que, quando me candidatei a deputada federal, a continuidade da lei de cotas foi a nossa grande bandeira de campanha. E quando assumi esse mandato, foi o primeiro projeto de lei que assumi a relatoria, para mostrar para aquele Congresso Nacional que as cotas deram certo e que tem uma cotista, deputada federal, tanto quanto eles naquele espaço. Eu aprendi desde muito cedo que a educação transforma vidas. A minha mãe, educadora que está aqui, deu um duro danado para colocar 2 filhos na universidade. E colocar o filho na universidade é o sonho de uma mãe, é o sonho de uma família, é o sonho de uma comunidade inteira. E nós queremos seguir avançando nessa construção. Por isso, as mudanças que nós colocamos nessa nova lei de cotas são mudanças estruturais. As cotas continuam e continuam ainda melhor. O movimento negro brasileiro me deu régua e compasso. E com ele que aprendi que não haverá democracia para um Brasil justo, solidário e fraterno, sem combater o racismo. Eu tenho muito orgulho de ser uma militante do movimento negro, dando trabalho e dando sequência àqueles que vieram antes de nós. Antonieta Barros, Abdias do Nascimento, estão vivos em cada letra desse novo texto da lei de cotas. Presidente, nós escolhemos a esperança ao invés do medo. Nós escolhemos um futuro de justiça social que se baseia na garantia de oportunidades. Não é à toa que os cotistas são os que menos evadem, mesmo com as adversidades, mostrando que quando se dá oportunidade, nós aproveitamos essa oportunidade. Assinar a nova lei de cotas é garantir o futuro dos jovens negros de escola pública, baixa renda, indígenas e agora pela primeira vez na história, a inclusão de quilombolas e a inclusão da pós-graduação. Nós queremos que com essa nova lei de cotas se torne realidade o sonho da classe trabalhadora de mudar o seu futuro. Quero também deixar registrado o meu agradecimento à deputada Maria do Rosário, sempre responsável e sensível às causas mais justas do povo brasileiro, autora desse projeto de lei. Encerro aqui dizendo que foi uma mulher negra, pobre, cotista, do Grande São Jorge, do interior de Minas Gerais, que fez mestrado na UFMG, com a orientação do movimento negro, com a parceria do nosso grande movimento estudantil, que contou no Senado com a bravura e a liderança do nosso grande líder, senador Paim.
assim como foi preciso um presidente de origem popular, trabalhador e filho da trabalhadora, que mesmo sem ensino superior acreditou no investimento na educação como o maior legado que podemos deixar para as gerações. A geração que está aqui hoje, presidente, diz sempre: eu fui o primeiro da minha família. E eles agora, presidente, vão poder dizer que são os primeiros e não serão os últimos, são os primeiros e não serão os únicos. No Museu no Rio de Janeiro tem a pena que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E nós, Movimento Negro Brasileiro, denunciamos que essa é uma abolição inacabada, porque a reparação para o povo negro nunca chegou. Por isso eu peço licença, presidente, para pedir que o senhor assine a lei de cotas hoje, com a caneta de Xangô, com a caneta da justiça ancestral. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é justiça ancestral para o nosso povo. Quem luta, conquista. E a luta, presidente, a luta continua. Nesse momento, será exibido o vídeo institucional. Tenho 57 anos, sou uma mulher preta, vim da periferia, estudei em escola pública e sempre batalhando com uma vontade muito grande de realizar um sonho de entrar na faculdade. Foi quando eu fui me inscrever no vestibular e descobri que eu poderia usar o sistema de cotas. Eu sou a primeira do meu povo, a primeira linguística que vai ser formada no Brasil. A lei de cota que me proporcionou essa realização desse sonho. Acho que se não tivesse a lei de cota ia ser muito difícil da gente conseguir essa vaga dentro de uma instituição federal. A minha vida inteira eu estudei em escola pública. Minha família é uma família que não tem muita condição. Eu tive essa oportunidade de chegar numa faculdade federal, no Instituto Federal, através das cotas. E o meu maior sonho é eu me formar, fazer o meu concurso público e mostrar como ser um bom gestor público na administração. Muitos anos atrás, eu ouvi que eu não tinha que estudar não, porque eu nunca ia conseguir entrar na UNB. E hoje eu sei que a gente pode sim. Eu pude, eu estou aqui e eu vou me formar. Cota não é esmola, a gente tem que colocar isso em mente toda a vida. Com a palavra, a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Bom dia a todas, a todos e todes. Quero saudar aqui, meus colegas representantes aqui neste dispositivo, ministro Márcio Macedo, ministro Silvio Almeida, ministro Camilo, ministra Aniele, nosso queridíssimo presidente Lula. Saudar aqui, toda a nossa bancada federal, representantes da UNE, em nome da querida Benedita. Saudar aqui todas as ministras e ministros, em nome da querida ministra Nízia, todos os parlamentares e parlamentares aqui, em nome da deputada federal Célia Chacriabá. Bom, gente, para nós é um momento
muito importante, né? Mais um momento histórico deste governo, que a gente participa aqui, levando essa política de equidade, de inclusão de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, né, que por tanto tempo fomos excluídos de todo esse processo, de todo esse sistema, né? E hoje, de forma muito especial, eu quero saudar a educação em nosso país, que através da sanção deste projeto de lei número 5.384 de 2020, de autoria dos deputados, né, Damião Feliciano, deputada Maria do Rosário, né, e tantos outros, traz um avanço nesse histórico de lutas pela educação e por justiça social dos povos indígenas, dos quilombolas, dos negros, negras, das pessoas com deficiência e das camadas mais vulneráveis e de baixa renda de nossa população brasileira. O aprimoramento da lei de cotas e das ações afirmativas vem garantir o acesso e a equidade desses estudantes às instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio, o que fortalece e confirma o compromisso desse governo com a democracia, com a educação, com a igualdade racial, com as mulheres e jovens de nosso país. O acesso ao ensino superior nas instituições federais, por esses que são pertencentes aos povos e grupos historicamente excluídos, subjugados, violentados, representam uma verdadeira transformação nos rumos e na construção desse projeto de país que queremos vivenciar, no qual nós, povos indígenas, povos negros, ciganos, quilombolas, possamos ser de fato ouvidos e reconhecidos como protagonistas do passado, do presente e do futuro do nosso país. São inegáveis as conquistas e os avanços de inclusão social no campo das políticas brasileiras nos últimos 20 anos, destacadamente no campo do acesso à educação superior por parte de segmentos sociais historicamente excluídos, como somos nós, povos indígenas. A aprovação da lei de cotas e deste projeto de lei é uma dessas importantes conquistas. Para nós, povos indígenas, acessar o ensino superior em universidade pública é uma vitória coletiva também de nossos 305 povos e comunidades. E fazer honrar toda a luta de nossos ancestrais, para continuarmos existindo com nossas tradições, nossos costumes, nossas línguas e, sobretudo, com nossas ciências e saberes, que tanto fazem parte da riqueza cultural e tecnológica do Brasil. Ao acessar o ensino superior, podemos seguir compartilhando nossos conhecimentos e experiências, contribuindo para a qualidade e excelência da educação e da ciência no Brasil. Estamos fazendo parte já da reconstrução do nosso país, e essa reconstrução perpassa pela equidade e pela garantia desse direito fundamental que é a educação para todos. É importante dizer que, em 2011, o total de alunos indígenas não chegava a 10 mil pessoas indígenas nas universidades. E após essa importante política afirmativa no governo da presidenta Dilma, em 2012, esse número foi crescendo. E hoje chegamos a aproximadamente 50 mil indígenas cursando o nível superior. E quero destacar ainda que, orgulhosamente, tenho um filho que está concluindo Engenharia Civil na Federal do Tocantins, outro concluindo Publicidade e Propaganda na Federal de Goiás, ambos pela política de cotas. E agora, orgulhosamente, tive a notícia da minha filha, Yuara Guajajara, que também pelas cotas foi aprovada em primeiro lugar na UNB para Psicologia.
E esse aumento de representantes indígenas é uma conquista também da luta do movimento indígena e dos estudantes indígenas junto ao movimento estudantil, por uma maior representatividade nos diferentes espaços que estamos ocupando e ainda podemos ocupar. Entretanto, esse crescimento ainda representa pouco diante do que é preciso para alcançar a justiça social e étnico-racial que queremos. Apesar do aumento significativo dos indígenas universitários, representamos apenas 3,3% dos mais de 1.700.000 indígenas no Brasil, conforme o último censo de pessoas identificadas como indígenas no nosso país, segundo os dados parciais do Censo Demográfico de 2022. E ainda precisamos mencionar a falta de professores indígenas nas instituições de ensino superior. Portanto, consideramos necessários e urgentes as políticas de ações afirmativas que promovam a inclusão de corpos e mentes indígenas nos espaços de oportunidade de capacitação profissional e consequente chance de ascensão social. A reparação histórica e a projeção futura do panorama de existência dos povos indígenas do Brasil passam inevitavelmente pelo fortalecimento das identidades étnico-raciais e da construção de bases socioculturais amparadas em reconhecimento e respeito à diversidade. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas hoje podemos comemorar esta importante conquista para os povos indígenas, quilombolas, negros, pessoas com deficiências e camadas mais pobres do nosso país. O acesso à educação é um direito. E direito não se negocia. Além de ser um direito, a democratização de acesso ao ensino superior faz parte da realização de um sonho para nós e de viver em um país que respeite e valorize a diversidade e todos os que fazem parte dessa história, principalmente por sermos essa raiz forte que tanto contribui culturalmente e materialmente para o Brasil ao longo desses 523 anos. Seguimos avançando, reflorestando mentes e aldeando também a educação em nosso país. Nunca mais um Brasil sem nós. Falará agora o ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia. Bom dia. Quero dizer que é uma enorme alegria, um prazer imenso poder vivenciar esse momento ao lado de cada um e de cada uma que aqui está. Eu quero começar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu agradeço pela oportunidade de aqui estar. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também ao meu colega, o ministro da Educação, Camilo Santana. Cumprimento também a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Obrigado, Aniele. A ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que me antecedeu aqui, minha querida amiga. O ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Demais colegas ministros que aqui estão representados, eu não posso deixar de cumprimentar também uma ministra que me antecedeu nessa posição de ministra de Estado dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Muito obrigado, Nilma, pela sua presença. Importante tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado mesmo, no fundo do coração. Quero cumprimentar também aos congressistas, aos parlamentares, aos deputados, senadores que aqui estão,
E quero fazê-lo inicialmente na pessoa de 2 parlamentares que são os responsáveis também por fornecer o arcabouço constitucional que nos permite hoje celebrar a lei de cotas, que participaram da formulação da Constituição Federal do nosso país. Quero cumprimentar a deputada federal Benedita da Silva. Muito obrigado, deputado. É uma honra imensa poder viver no mesmo tempo histórico que a senhora. Muito obrigado. Ao senador Paulo Paim também, meu mestre, o mestre de todos nós. A deputada federal Dandara Tonantzin. Dandara, você é incrível. Obrigado, minha amiga. Tenho aprendido muito com você. A deputada federal Maria do Rosário, sempre ministra de Estado dos Direitos Humanos, que também abriu as portas para o que estamos aqui fazendo. Cumprimento também os demais parlamentares e quero fazê-lo nas pessoas do senador Randolfo Rodrigues, que aqui está, Célia Chacriabá. Obrigado, Célia. E também ao deputado Damião Feliciano, que é o líder da bancada negra do Congresso Nacional. Olha que coisa bonita poder dizer isso. Cumprimento também as estudantes, Manuela Mirella, representante da União Nacional dos Estudantes, da UNE, a Jade Beatriz, a presidenta da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a doutora Marina da Silva Barbosa, médica quilombola e que foi estudante cotista, e também aos nossos artistas, a Orquestra Afro-Sinfônica de Salvador, que executou o hino, as demais autoridades, senhoras e senhores. Prezados e prezadas, é imensa minha satisfação ao ver o nosso país sob a gestão e iluminação do presidente da República, do presidente Lula e de mais pessoas compromissadas com inclusão, equidade e justiça. É a liderança do presidente Lula que permite que hoje tenhamos esse extraordinário momento de celebração da ampliação e aprimoramento da lei de cotas no Brasil. A política de cotas é uma política de memória, de justiça e de não repetição de desigualdades e de violências, em um país que foi formado com a escravização de africanos e indígenas, em um país que mata jovens negros nas periferias, que ainda discrimina pessoas com deficiência, que ainda exclui as trabalhadoras e as pessoas pobres do acesso às riquezas produzidas pelo nosso país. Quero destacar que, dentre os públicos beneficiados pela nova lei, estão as pessoas com deficiência. Os dados do IBGE mostram que as pessoas com deficiência têm sistematicamente menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Embora, em tese, sempre tenham tido direito ao ensino, é a partir das cotas que as pessoas com deficiência conseguiram realmente entrar na universidade. Eu quero destacar que o novo Viver Sem Limites, que será lançado em breve pelo presidente da República, vai proporcionar um aporte orçamentário necessário para que seja fornecido suporte para que as pessoas com deficiência nas universidades tenham as condições não apenas de ingresso, mas também de permanência, o que é fundamental. Senhoras e senhores, quero destacar que esse momento também é muito especial, porque me traz um significado pessoal. Eu, durante muitos anos, fiz a minha luta na vida política, nos movimentos sociais, lutando pela política de cotas. Desde 2012, me engajei e lutei muito para que o Brasil tivesse uma política de cotas raciais. Por isso, eu não posso deixar também de homenagear aqui alguém que foi crucial para que nós chegássemos nesse momento, porque liderou, dentro do Congresso Nacional, uma comissão que eu tive a honra de ser o relator, que é o ministro Benedito Gonçalves, que aqui está, do Superior Tribunal de Justiça, e que tem sido essencial para o Brasil. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre por que as cotas são pessoalmente especiais para mim. Presidente, eu estudei no momento em que não havia lei de cotas. Mas, durante o mestrado, eu fui beneficiado com a Bolsa da CAPES. Fui Bolsa da CAPES durante o mestrado. Presidente, uma das primeiras conversas que nós tivemos, talvez o senhor não se lembre, mas eu me lembro bem, como todos os encontros que tenho com o senhor, que eu disse que eu sou um professor das cotas. E o senhor me perguntou como era possível isso.
Eu resolvi ser professor, presidente, porque naquele momento em que eu estava palmilhando, iniciando a minha vida acadêmica, a minha vida na pesquisa, o Brasil ele se abria para ter mais negros nas universidades, mais indígenas nas universidades. As universidades públicas abriam as portas para as pessoas do povo. Ou seja, eu organizei a minha vida, presidente, para ser professor no mundo em que pessoas como eu pudessem ser meus alunos também. Então, a lei de cotas foi fundamental para que eu tomasse a decisão de ser professor universitário. E é justamente por ser professor, por ter feito a carreira que eu fiz, por ter traçado todo esse caminho, é que hoje eu tenho a condição de, muito orgulhosamente, fazer parte do time de ministros que o senhor tem. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania por causa da lei de cotas. Isso eu não tenho dúvida em dizer. Eu quero dizer também que a Câmara dos Deputados, ela propôs o aperfeiçoamento da legislação de combate ao racismo institucional no país e renovou não só a validade das cotas nas universidades, mas também cuidou de outros aspectos, como já foi dito aqui, aspectos estruturais que dizem respeito justamente às condições de permanência. Olhou para a população quilombola, olhou para as pessoas mais pobres, olhou para as pessoas com deficiência, ou seja, pensou na questão democrática do acesso à universidade. Senhoras e senhores, após 10 anos de validade da lei federal que estabeleceu reserva de vagas para ingresso no ensino superior nas universidades federais brasileiras, podemos dizer que um caminho promissor foi iniciado. Estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e com deficiência, estudantes de baixa renda e oriundos de escolas públicas são os beneficiários imediatos dessa política de ação afirmativa. Mas a política de cotas beneficia toda a população brasileira e não apenas esses grupos. Eu quero dizer que beneficia toda a população brasileira porque faz com que o Brasil ele possa olhar para os elementos que são desagregadores de qualquer projeto de nação. Ministro Camilo, um país racista, um país em que o racismo ele permeia as relações sociais, não é uma nação. Portanto, a política de cotas é uma política de importância nacional. É uma política que faz com que o Brasil possa, de fato, ser chamado de nação. Falar disso no contexto das universidades tem muita importância, porque a discriminação se reproduz fortemente e justamente pelo acesso ao ensino superior. Muitos de nós são do tempo em que ser negro era justamente não estar na universidade. Portanto, a universidade ela é um sistema de racialização no Brasil, que separa negros e brancos. E hoje, portanto, nós estamos dando mais um passo fundamental para desmontar os mecanismos de racialização e que criam os processos de discriminação sistêmica no Brasil. A ida à universidade, portanto, muda a perspectiva, muda o imaginário, que as pessoas negras, os indígenas, as pessoas com deficiência, as pessoas pobres têm não só sobre si mesmas, mas que o mundo tem sobre elas. Faz também com que as pessoas de grupos historicamente discriminados se apropriem do conhecimento filosófico, científico e técnico e quebrem as expectativas negativas que são sobre elas construídas. Sobre nós, eu me incluo nisso. Permite ainda acesso a espaços sociais e econômicos impensáveis em seu ensino superior. As ações afirmativas representam ainda a transformação curricular, a valorização dos saberes e contribuições de grupos historicamente discriminados para a formação acadêmica, a convivência democrática, o crescimento do repertório, a acessibilidade e novas formas de pensar e construir o mundo. Senhoras e senhores, celebremos o dia de hoje e tudo o que ele representa. Estamos diante de um avanço incrível, que possamos construir um mundo em que pessoas como eu, pessoas como nós, e com isso eu quero saudar todos os movimentos negros que aqui estão representados. Sem os movimentos negros nós não estaríamos aqui. Sem os movimentos indígenas nós não estaríamos aqui. E eu quero também dar uma saudação especial para o movimento das pessoas em situação de rua, que são o movimento negro também, que aqui estão representados, que eu sei que eles estão aqui representados. E por isso, senhoras e senhores, esse avanço não poderá ser mais contido. Vamos construir um mundo para que pessoas como nós
possam almejar um futuro. Precisamos voltar a falar de futuro. Presidente, quando a gente fala de esperança, nós voltamos a falar de futuro. E eu falo com muita emoção, permito-me dizer, porque a minha filha de 3 meses está ali, está assistindo a cerimônia. Então eu quero dizer da minha alegria e felicidade de participar desse momento tão importante. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro. Obrigado, presidente Lula. Tem a palavra a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma lista de saudação que a gente vai precisar fazer antes de começar a falar. Então, como boa filha que sou, vou saudar primeiramente a minha mãe, presidente, quebrar o protocolo, que é isso, minhas raízes, minha criação, meu sangue, tudo que eu tenho hoje, devo a ela. Queria saudar também aqui todos os meus ministros, colegas presentes, agradecer pela parceria do ministro Camilo, do ministro Márcio Macedo, Silvio Almeida, Sônia Guajajara, Esther, Nízia, Celso e Messias que estão aqui, e também com muito orgulho, ministra Nilma. Que honra a sua presença aqui conosco hoje. Merece uma salva de palmas. Quero agradecer a toda a equipe do Ministério da Igualdade Racial, que também trabalhou muito com a gente para essa... Estão todas ali sorrindo, para essa renovação dessa lei tão importante para nós. Mas quero aqui também fazer um agradecimento especial ao ministro Camilo Santana, que desde o começo a gente sentou, conversou, e ele tem sido esse grande parceiro nessa luta também, não só na lei de cotas, mas todos os assuntos que a gente leva para ele. Quero saudar a presidenta Gleisi, quero saudar também... Aí a gente tem o encontro de gerações, né, Silvio? Sua filha, ao lado da minha mãe, acho que é esse Brasil que a gente tem aí lutado cada vez mais. E fazer aqui um agradecimento especial à minha referência, à minha baobá, deputada Benedita da Silva, a quem eu muito me inspiro, que eu sou apaixonada e é uma honra caminhar ao lado da senhora. Quero aproveitar para saudar também o senador Paulo Paim, que foi incansável e tem sido incansável. A gente costuma brincar com ele, que é o pai dos estatutos, mas tem aqui feito um trabalho de muitos anos, de muita coragem e muita seriedade. Também a deputada Dandara, que fez ali uma relatoria impecável, nos ajudando a estar e a chegar nesse lugar. E saudar o nosso presidente, que graças a Deus voltou, e a gente está aqui hoje com o Brasil voltando a sorrir, mas não posso deixar de cumprimentar todos os estudantes, principalmente os estudantes do Cursinho Populares que aqui estão. Queria uma saudação especial para a UNEAFRO, para a Educafro, para o Frei Davi e todos os nossos movimentos aqui presentes. Bom, tendo feito isso, queria dizer que a Lei 12.711, a famosa Lei de Cotas do Ensino Superior, permitiu que nos últimos 10 anos, estudantes negros e negras pudessem ingressar no ensino superior. Hoje, a gente está aqui celebrando sua ampliação, proteção e qualificação, uma etapa essencial para consolidar os efeitos e impactos de sua existência na vida do povo pobre e negro brasileiro. Nesse novembro, pela igualdade racial, no ato de sanção do presidente Lula, é válido ressaltar que, depois da lei de abolição da escravatura, a lei de cotas do ensino superior é a maior política de reparação que o Estado brasileiro já produziu em seus mais de 500 anos de existência. Agora, imaginem um Brasil onde não tivéssemos a lei de cotas. Esse Brasil, senhor presidente, com toda certeza, seria menos diverso, menos plural e seria afundado em desigualdades estruturais e históricas ainda mais perversas. Eu sou fruto dessa política. Favelada, mulher negra, filha de Marinete e Antônio, irmã de Marielle, com muito orgulho. E hoje, ministra de Estado da Igualdade Racial. Talvez, se não tivesse, eu não estaria aqui.
Eu ingressei na primeira universidade do Brasil a adotar a lei de cotas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cotista com muito orgulho, cruzei as rampas e corredores da minha universidade, enfrentando a ausência de diversidade. Eu me lembro, presidente, que na minha época nós tínhamos R$300. E muitas vezes eu tinha que escolher ou lanchar, ou pegar o ônibus, ou xerocar o material. E eu falo isso aqui na presença da minha mãe, que muitas vezes mandava uma quentinha pra gente, e chegava no meio do dia, a quentinha estragava. E não tinha nada pior do que você querer estudar e não ter condições nem de comer. E eu sei que hoje a gente tem uma missão nas mãos muito importante. E é essa missão que faz com que a gente, cada vez mais, possa fortalecer a lei de cotas. Eu tive apenas uma única professora negra em toda a minha graduação. Me recordo com emoção daquela querida professora Janaína Cardoso. Entrei em 3º lugar na UERJ para cursar inglês, literatura e português. Eu fui uma das únicas 5 mulheres negras da sala de aula. Me alegra dizer que acompanhei durante os anos a transformação que a presença negra nas universidades pôde promover. E é sobre esse Brasil que me atenho a defender agora. O Brasil da dignidade produzida pela gestão do presidente Lula e pela força dos movimentos negros brasileiros. O compromisso desse governo com a defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos, passa também pelo Ministério da Igualdade Racial. Junto ao ministro Camilo, e aqui mais uma vez agradeço, e o MEC, avançamos hoje não apenas na garantia da expansão da presença de negros e negras, estudantes quilombolas e pessoas pobres nas universidades, mas também na produção de ferramentas de permanência. Foi com muita alegria, construção e trabalho que anunciamos nesse mês mais de R$2 milhões em investimentos junto ao CNPq destinado a bolsas de pesquisa para cotistas. Estamos desenvolvendo diversas outras políticas no campo da educação, relevantes ações afirmativas como os programas Caminhos Americanos, intercâmbio de professores de educação básica e estudantes de licenciatura de países como Moçambique, Cabo Verde e Colômbia. Tem o Atlânticas, programa Beatriz Nascimento de Mulheres na Ciência, que faz investimento em bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior para pesquisadoras negras, indígenas, quilombolas e ciganas. O programa Esperança Garcia, e aqui mais uma vez eu agradeço ao ministro Jorge Messias, para apoio na preparação de pessoas negras aos concursos públicos da advocacia pública. Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia, que amplia as condições de ingresso de pessoas negras na carreira diplomática. Aos poucos, vamos retomando a esperança e construindo o Brasil do futuro. Esse é o país, presidente, ministros, senadores, deputados, que a gente tem ali no nosso imaginário a realidade de uma fotografia, que é a nossa. Nós, cotistas, negros e negras, colocados de formas de importância que merecemos nas paredes da história desse país. Por reparação, por avanço, por políticas públicas que rompam o destino que o racismo ainda insiste em pesar sobre nós. Viva a Lei 12.711. As cotas raciais, elas abrem as portas. Assim como diz Conceição, nossas escrevivências nos moldam e nos fortalecem. Assim como disse Carolina Maria de Jesus, a gente não está aqui por sorte, a gente está aqui porque a gente tem audácia e continuaremos aqui. E assim, com a coragem de Marielle Franco, minha ancestral, a gente também vai além do que jamais não foi imaginado. As pessoas insistem em dizer que não estaremos, mas sim, permaneceremos, porque também é direito nosso. Muito obrigada. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom dia. 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 Bom
Eu sempre queria pedir permissão para quebrar o protocolo ao presidente, mas eu sempre queria pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras desse país que lutam, estudantes que lutam pela construção da educação de qualidade, acima de tudo inclusiva. Cumprimentar meu querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agradecer a oportunidade. Cumprimentar meus colegas e colegas ministros e ministras, cumprimentando minha querida ministra Aniele. Eu queria pedir uma salva de palmas, Aniele, pela sua dedicação, pela sua luta. Você faz parte dessa história. Aniele foi incansável nesse processo, dessa construção, para o que chegássemos no dia de hoje. Cumprimentar meu querido amigo ministro Silvio Almeida, querida ministra Sônia Guajajara, meu querido ministro Márcio Macedo, que eu estou representando aqui na fala. Cumprimentar minha ministra Anísia Trindade, Esther Jorge Messias, Celso Sabino, ministro Paulo Teixeira e a ministra Nilma, ex-ministra. Prazer, uma honra tê-la aqui presente. Cumprimentar todos os senadores presentes, em nome do senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado. Cumprimentar e pedir uma grande salva de palmas ao senador Paim, que foi o relator do projeto de cotas. Parabéns, Paim. E queria pedir uma salva de palmas a essas três grandes mulheres. Primeiro, a Dandara, nossa relatora, a nossa querida Benedita da Silva e Maria do Rosário. Uma salva de palmas mais forte para elas, que representa a luta. Cumprimentar o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, aqui presente. Cumprimentar, representando todas as universidades públicas federais, aqui em nome da reitora da UNB, Márcia Abraão, e presidente da Andifes, cumprimentar todas as universidades. Queria cumprimentar de forma muito especial a querida deputada federal Gleisi Hoffmann, aqui presente, em nome de todas as parlamentares e parlamentares aqui presentes, e que não poderia deixar de cumprimentar aqui, presidente, e fazer uma saudação especial à minha querida secretária Zara Figueiredo. Levanta aí, Zara. A Zara, em nome de toda a equipe do MEC, agradecer o seu trabalho, Zara. Cumprimentar todos os estudantes aqui presentes, em nome da representante da UNE, Manuela Mirella, presidente da UNE, da JAD, presidente da UBS. Cumprimentar a nossa querida doutora Marina da Silva Barbosa, médica quilombola e cotista aqui presente. Cumprimentar a aluna Mirella, de ensino médio da Escola Pública e mestre de cerimônia aqui hoje, tem uma história bonita. Cumprimentar aqui a Orquestra Afro-Sinfônica de Salvador, que fez a belíssima apresentação do hino nacional. Presidente, sinto-me muito honrado, extremamente feliz por estar aqui hoje nessa cerimônia que celebra a confirmação e o aprimoramento da Lei de Cotas, o principal mecanismo de inclusão social na história da educação superior brasileira. Desde a sua criação, a Lei de Cotas propiciou que mais de 1,1 milhão de brasileiras e brasileiros ingressassem em cursos de graduação das instituições públicas, sendo mais de 810 mil por intermédio do SISU. Estamos diante de uma sólida e exitosa política pública estabelecida desde 2012 e que agora foi aperfeiçoada. A reserva de vagas é estabelecida para estudantes que sejam egressos do ensino médio público, o que representa uma primeira importante conquista dessa política. Garantir acesso ao ensino superior público para nossos estudantes do ensino médio público, que representa a maioria dos estudantes nesse segmento e que, com a reserva de vagas, participam de forma mais equânime na seleção. Um segundo elemento fundamental na Lei de Cotas é o recorte étnico-racial. A realidade do racismo brasileiro exige do Estado e de cada cidadão ações concretas para o seu enfrentamento. A Lei de Cotas contribui significativamente para o ingresso de indígenas e negros no ensino superior, em percentuais nunca vistos nas nossas universidades. Vocês terem uma ideia, dos 810 mil cotistas que ingressaram no SISU, pelo SISU, quase 500 mil se declararam pretos, pardos e indígenas e se matricularam nas instituições de ensino superior
públicas de 2012 a 2023. Em 2017, ocorreu mais um avanço com a inclusão de pessoas com deficiência. Desde a sua implementação, foram realizadas pela Lei de Cotas 19.093 matrículas de estudantes nessa condição. A Lei de Cotas é uma esperança na educação pública, pois, antes de tudo, assegura que metade das vagas ofertadas pela rede federal de ensino sejam ocupadas pelos egressos das escolas públicas do Brasil, onde estão matriculados mais de 80% de todos os alunos deste nível de ensino. Um dado muito importante, presidente, agora lançado no último censo da educação superior, é a taxa de permanência e de conclusão dos estudantes que ingressam pela Lei de Cotas. Ela é 10% melhor e superior aos alunos que entram pela ampla concorrência. Desconsiderando os alunos de pandemia, os anos de pandemia, que distorcem os dados e levando em conta apenas as matrículas efetuadas em 2019, através das cotas ingressaram 55.122 estudantes pretos, pardos ou indígenas. Vocês terem uma ideia, sem essa lei, esse número seria apenas de 19.744. O impacto positivo para esses grupos de brasileiros é, portanto, de mais de 150%. No mesmo ano, por um dos critérios da Lei de Cotas, que diz respeito à renda dos candidatos, foram matriculados 45.640 estudantes. Sem a Lei de Cotas, esse número seria inferior a 19.500 pessoas. De novo, o impacto superior a 100%. Ainda falando em números, concluo com o último exemplo da eficácia e da importância da Lei de Cotas para o país. Trata-se de seu impacto no grupo formado por pessoas com deficiência. Se não fosse, meu caro ministro Silvio, não fosse as cotas, em 2019 teriam ingressado no ensino superior apenas 66 pessoas. E agora, com a Lei de Cotas, foram ingressadas em 2019 6.801 pessoas. Assim, um aspecto fundamental da Lei de Cotas que merece ser sublinhado é a oportunidade que essa política nos oferece de garantir uma maior diversidade em nossas universidades. Isso é tão importante para a construção do Brasil que sonhamos, um Brasil diverso e plural, que tem de fato a face da nossa gente. Um Brasil que não exclui, mas que inclui a todos e a todas. Termos algo assim é fundamental e, por isso, é importante salientar o trabalho e a dedicação das deputadas e deputados, senadores e senadoras, a quem eu queria pedir uma salva de palmas a todos vocês. E também destacar aqui a atuação dos movimentos sociais, negros, indígenas, indigenistas, coletivos de pessoas com deficiências e quilombolas, para que isso fosse se tornar sua realidade. Eu queria mais uma vez aqui pedir uma salva de palmas a todos os movimentos sociais aqui presentes e do Brasil. Essa é uma conquista de vocês. Esse aprimoramento da Lei de Cotas é uma peça fundamental para a concretização do projeto de união, presidente, e reconstrução que estamos vivendo sob a liderança do presidente Lula. Entre as alterações propostas, além das questões importantes de gestão, avaliação e monitoramento que serão realizadas pelo MEC, em parceria com os outros ministérios aqui presentes, cabe salientar a presença dos quilombolas entre os públicos que terão as vagas reservadas. E a inclusão de mais pessoas de menor renda, ao ser implementada a mudança para a renda familiar de até um salário mínimo per capita, como corte para as vagas, para a reserva de vagas. Tudo isso nos orgulha, presidente Lula. Trabalhamos diariamente no MEC para levar mais oportunidades a todos e a todas os brasileiros, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Assegurar a alfabetização na idade certa para todas as crianças. E fala aqui de todas, indígenas, quilombolas, povos do campo, águas e florestas. Garantir a escolarização para aqueles que não puderam ser alfabetizados na idade considerada adequada. Expandir a educação de tempo integral. Garantir que todas as escolas tenham a conectividade necessária para as suas atividades pedagógicas e gerenciais. Melhorar a formação das professoras e professores brasileiros, dos diretores escolares. Expandir as oportunidades de acesso e melhorar a qualidade do ensino superior. O lançamento do programa Abdia do Nascimento pela CAPES foi outra ação afirmativa para os grupos que compõem a política de cotas, garantindo bolsa de pesquisa e pós-graduação. Presidente, todo dia trabalhamos para todas e para todos, mas dando sempre mais atenção aos grupos mais vulneráveis.
A lei de cotas é o exemplo de uma política pública de enorme sucesso que hoje, com esse ato do presidente Lula e graças à importante contribuição do Parlamento brasileiro, foi atualizada e aperfeiçoada. Agora a lei de cotas passa a ser uma política pública ainda mais sólida, com um sistema permanente de avaliação e monitoramento, incluindo mais pessoas e contribuindo de forma significativa para a promoção da diversidade na universidade pública brasileira. Em mim, no presidente Lula e nesta equipe, todas e todos vocês encontrarão sempre aliados quando o desafio for assegurar mais equidade, justiça social, mais direitos a cada uma e a todos os brasileiros. Encontrarão uma sólida parceria para entoar o grande coro certeiro e definitivo. As cotas abrem portas. Muito obrigado. Com a palavra, a doutora Marina da Silva Barbosa, médica quilombola e cotista. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar, em nome de todas as mulheres que fazem este país, de todo o especial, as mulheres quilombolas e a nossa querida maestra Bernadette Quibilo Luz. E aproveitar a nossa mesa, a nossa querida deputada Benedita da Silva. Sou Marina da Silva Barbosa, sou uma mulher negra, retinta, de 1,68 m, de cabelos trançados, e eu me visto das tranças. Sou uma quilombola, nascida na comunidade conhecida como Quenta-Sol, situada no sertão da Bahia, na zona rural da cidade de Tremedal, a aproximadamente 10 quilômetros da sede. Obrigada. Aproximadamente 10 quilômetros da sede do município. Desde muito cedo, sonhei ser médica. Porém, realizar esse sonho exigiu de mim, em muitos momentos, entregar até mesmo o que eu nem sabia que tinha. Nem sabia que existia em mim. Até chegar aqui, a caminhada foi longa, pedregosa, envolvendo os percalços, receios, inseguranças e também algumas vitórias. Esta luta ganhou contornos concretos a partir do ano em 2009, quando finalizei o ensino médio, na Escola Estadual Marieta Pereira dos Santos. Para conquistar o sonho da formação superior, decidi me organizar para enfrentar as limitações e as lacunas do aprendizado, decorrente de todas as dificuldades socioeconômicas, estruturais, biopsicossociais, enfrentadas por estudantes descendentes de comunidades tradicionais, como era o meu caso. Um deles é a barreira física, pois nós quilombolas precisamos andar na poeira solta das estradas, ao longo de percursos entre o povoado e a escola. Íamos a pé. Íamos a pé, pois o transporte sempre foi e continua sendo insuficiente e nossas estradas sempre em condições precárias. Somava-se a isso as dificuldades financeiras que reduziam minhas esperanças. Nessa peleja, em busca dos meus objetivos, Donana, mulher negra, quilombola, agricultora, não letrada, orgulhosamente minha mãe. Minha mãe e de outros 9 filhos. Foi
foi minha principal amiga, aliada no enfrentamento e na luta contra a pobreza. Daí, bem na dureza dos dias, a possibilidade de fazer algo para mim, não só para mim, mas também para todos os que viriam depois de mim. Assim, juntei com o professor Flávio Passos, Gilvandro, indígena, e outra quilombola, Márcia Batista. E nos juntamos e criamos o pré-vestibular quilombola. Criamos um cursinho pré-vestibular no território de Vitória da Conquista, Quentasol, e que agora passará a ter apoio do Ministério da Educação. Foi por meio dele que consegui estudar, com a ajuda de muita gente, mas principalmente por existirem cotas, que consegui passar em medicina na Universidade Federal da Bahia. Estava vencida a primeira pedra no caminho, mas eu estava longe ainda de acabar a batalha, a ser superada. Superei a primeira fase dessa batalha, que tinha sido a aprovação no vestibular para medicina na Universidade Federal da Bahia, mas restavam outras lutas a serem travadas e não foram fáceis. No período da faculdade, faltava dinheiro para pagar moradia, faltava dinheiro para comprar material do curso, faltava dinheiro para comer decentemente. Até que me inscrevi no programa de ações afirmativas da universidade e eu consegui, através do projeto de ações afirmativas, concluir a graduação. Entendi que era a hora de voltar para casa e devolver ao Estado. E os que acreditaram em mim, os que acreditaram que esse sonho poderia ter dado certo. Assim, terminei a graduação, fiz a residência em saúde da família e comunidade e hoje eu sou doutora Marina Barbosa. Aqui hoje, presidente Lula, venho dizer ao senhor e ao ministro Camilo Santana, que toma conta das universidades federais desse país, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado por lutarem por um Estado forte, que cuida do povo e do nosso território. Obrigado por acreditar em nossas potencialidades. Peço a vocês que olhem por nós, que ajudem os que vierem depois de mim a não terem que passar pelo mesmo caminho árduo que eu passei. Não deixem as pessoas desistirem de um sonho, porque não têm condição financeira para se manter na universidade, porque capacidade nós temos, né? Por fim, presidente Lula, eu humildemente quero deixar o que simboliza a minha família. E quero deixar também a apresentação do que simboliza as outras comunidades quilombolas, como os que sonham ter a chance de ter um sonho, de se tornar realidade, através da inserção da nova lei de cotas. Entrego ao Senhor, como símbolo da minha gratidão, a enxada, que representa a terra do território que minha mãe teve que arar, para me sustentar, e junto dela deixo também meu diploma de médica, filha de uma universidade pública. Como diria Guimarães Rosa, no seu discurso de posse, o afeto propõe fortes e miúdas reminiscências. Por essas mesmas proximidades, tanto e muito escapa.
fino, estranho, inacabado e é sempre o destino da gente. E aqui estou. Gratidão, presidente Lula, gratidão, ministro Camilo Santana, gratidão a todos, o ministro Silvio Almeida, Aniele Franco, Sônia Guajajara, Márcio Macedo e todos os outros que reconstroem este país, de homens pretos e de mulheres negras. Gratidão à escola pública e gratidão à mãe Bernadette. Gratidão à mãe Bernadette, que também nos ensinou, aproveitando ainda a fala de Guimarães Rosa, antes de partir. De repente morreu. Quando o homem vem inteiro, pronto de suas próprias profundezas. Morreu com modéstia. Se passou para o lado claro. Fora, acima e suave, ramerão, e terríveis balbúrdias. Viva as cotas! Meu muito obrigada, presidente Lula. Mãe Bernadette! Preciso pegar aqui. Não, pode pegar. Tá aqui. Nesse momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o projeto de lei número 5.384 de 2020. Esse projeto de lei reformula o Programa Especial para o Acesso às Instituições Federais de Educação Superior e de Ensino Técnico de estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que cursaram integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública. Você confere imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde o presidente Lula acaba de assinar, de sancionar o projeto de lei que reformula a política de cotas no país. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
construção dessa lei, ela só faz a gente descobrir que quando você governa, quanto mais você faz, mas você descobre que tem coisas novas para fazer. E isso só é possível numa sociedade democrática em que a sociedade tenha condições de se organizar livremente do jeito que ela quiser e que a sociedade tenha o direito de cobrar. Porque nem sempre aqui no Brasil a gente teve direito de cobrar. Muitas vezes, ficar calado era a opção que muita gente nesse país tinha, senão aconteceria o pior com ele. E vocês sabem que nós completamos 10 meses de governo. E nesses 10 meses, nós não fizemos outra coisa a não ser reconstruir, a não ser tirar a sujeira que tinha sido colocado nessa casa chamada Brasil, para que a gente pudesse colocar coisas novas ou trazer as coisas velhas que nós tínhamos feito remodeladas. E não é uma tarefa fácil. Eu estou falando de reconstrução e aqui quem já fez reforma em alguma coisa sabe que é muito mais complicado fazer reforma do que se a gente tivesse começado uma coisa nova do zero. Aqui nós tivemos que reconstruir ministérios. E todos os ministérios começaram a trabalhar com menos gente do que tinha quando eu fui presidente até 2010. O país cresceu, o povo cresceu, mas os ministérios, para a gente recriar, os ministérios que precisavam ser recriados, nós precisamos pedir a todos os companheiros e companheiras que fizessem o sacrifício de trabalhar com menos gente. Quem é corintiano não sofre. Quem é corintiano não sofre com isso, porque como o Corinthians sempre tem um jogador expulso, a gente sempre joga com menos que o adversário, a gente já sabe da conta do recado. Mas é assim que a gente está reconstruindo esse país. Eu poderia citar o exemplo da Marina, que chegou agora. O IBAMA tinha não sei quantos mil e poucos funcionários, agora tem 700 funcionários, ou seja, você não tem gente suficiente para fazer a fiscalização, para evitar queimada, para evitar derrubada, ou seja, é todo um trabalho de reconstrução. E nós vamos fazer isso. Esse ano foi para isso. Agora, no final do ano, eu vou fazer uma reunião do Ministério. Vamos ver o que aconteceu em cada ministério, quais foram as dificuldades, o que as pessoas conseguiram resolver, porque o ano que vem não tem mole. O ano que vem nós vamos ter que nos dedicar, e esse é meu compromisso, a viajar esse país. Nesse primeiro ano, o trabalho de reconstrução foi intenso e eu quero agradecer aqui o esforço que cada ministro e ministra fez para trabalhar com metade do que tinham, ou às vezes menos, salvo alguns ministérios, a maioria teve muito pouca gente. Aliás, teve ministério que eu requerei que não tem orçamento. Você sabe o que é trabalhar sem orçamento? Pois tem ministério que está trabalhando sem orçamento. Porque nós estamos reconstruindo esse país. E nós queremos reconstruí-lo de forma muito sólida, para que, se entrar uma pessoa que não gosta de democracia, não possa destruir o que foi destruído. Eu fosse... Bem,
começar esse ato, antes de ler a nominata, dizer que hoje é um dia muito feliz para nós brasileiros. Nós conseguimos resgatar as 32 famílias que estavam na faixa de Gaza. Eles deverão chegar hoje à noite aqui em Brasília. Tinha 34 pessoas, mas uma mãe e uma filha, por assuntos pessoais, particulares, não quiseram vir. Nós estamos trazendo o que foi possível liberar com muito sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel, dependia de uma quantidade de pessoas que a gente não sabia. Todo dia ligava de manhã e de tarde, e ligava com o ministro de Israel, ligava com o ministro do Egito, ligava para o nosso embaixador. Finalmente nós conseguimos trazer as 32 pessoas. Agora vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá, se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Então hoje é um dia de festa, sobretudo como resultado de uma guerra em que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Então eu acho que a gente deve agradecer ao trabalho extraordinário que o Itamaraty fez. O nosso ministro Paulo Vieira, que teve um papel exuberante em 30 dias que presidiu o Conselho de Segurança da ONU, e a nossa aeronáutica, que teve um trabalho excepcional de colocar todo o material que tinha de avião para buscar nossa gente. Então, ao Itamaraty, às Forças Armadas, à Aeronáutica e aos cotistas desse país, meus parabéns, e às crianças brasileiras que estão livres de guerra. Bem, eu quero cumprimentar o companheiro Camilo Santana, nossa companheira Nízia Trindade, a nossa companheira Esther Weck, o nosso companheiro Celso Sabino, o nosso companheiro Paulo Teixeira, a nossa Niele Franco, o nosso companheiro Silvio Almeida, a nossa companheira Sônia Guajajara, o companheiro Márcio Macedo e o companheiro Jorge Messias, todos ministros do meu governo. Meus parabéns a todos vocês. A nossa querida professora Nilma Lino Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial, da Mulher, Família e Direitos Humanos, que também foi reitora da Unilab. Você está onde hoje? O companheiro Randolfo Rodrigues, nosso querido companheiro líder do governo no Congresso Nacional, aos nossos queridos senadores Paulo Paim, que foi reitor dessa matéria. Eu pedi para o Paim fazer o da palavra, mas ele agradeceu, dizendo que já estava contemplado com a fala das mulheres. Não é sempre. A nossa senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o nosso companheiro Everton, o nosso companheiro do PDT do Maranhão, obrigado pela presença. Aos deputados federais e às deputadas Dandara
Tonatizini, de Minas Gerais, companheira Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, Gleice Hoffmann, presidenta do meu partido, obrigado pela presença, Gleice. Célia Carcriabá, do PSOL. Ela entendeu. Meu companheiro Damião Feliciano, que representa aqui a bancada negra, meu caro ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, grande companheiro, ministro Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, ex-deputado Carlos Abicalil, também aqui, nosso companheiro, que foi o primeiro relator da lei de cota na Câmara dos Deputados, deputado estadual André Jesus, do PT de Minas Gerais, Manuela Mirella, presidente da União dos Estudantes, doutora Marina da Silva Barbosa, médica quilombola e cotista que falou, companheiro Frei Davi, que está aqui atrás da companheira Marina, companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, os companheiros e as companheiras da Orquestra Sinfônica de Salvador, meus companheiros e companheiras. Um dos principais ensinamentos que a gente aprende no futebol é aquele que diz: não se mexe em time que está ganhando. Embora seja um governo cheio de apaixonados pelo futebol, fazemos questão de descumprir essa regra. Para o nosso governo, não há política pública, por mais vitoriosa que seja, que não possa ser mexida para melhor. Tem sido assim desde o dia que subimos na rampa em 1º de janeiro. Foi o que fizemos com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas bem-sucedidos de inclusão social que ficaram ainda melhores. Agora é a vez da lei de cotas que estamos atualizando a partir de hoje. Juntamente com o REUNE, o ProUni, o Refis, a lei de cotas provocou uma revolução pacífica na educação brasileira, ao abrir as portas das universidades federais para jovens de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Pela primeira vez, a filha do pedreiro pôde virar engenheira. Pela primeira vez, o filho da empregada doméstica pôde virar doutor. Pela primeira vez, os filhos e filhas de pais que não puderam estudar tiveram a oportunidade de ser o que quisessem e ser, conquistando um diploma e melhorando a sua vida. A lei de cotas quebrou um dos grandes paradoxos da educação brasileira. Praticamente só tinha acesso ao ensino superior gratuito quem tinha dinheiro para pagar caro por uma universidade particular. Aqueles jovens trabalhadores e trabalhadoras que não tinham tempo de estudar para o vestibular, nem dinheiro para pagar um cursinho, dificilmente conseguiam vaga na universidade pública. Isso mudou. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que até 2021, mais de 1 milhão de estudantes haviam ingressado nas universidades e institutos federais por meio das cotas. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o percentual de cotistas nas universidades federais saiu de 3,1% em 2005 para 48,3% em 2018. Um passeio pelo campo da UNB, a poucos quilômetros daqui de onde estamos, ou por qualquer outro campus pelo Brasil afora, mostra o quanto a lei de cotas mudou a cara do ensino superior neste país. Hoje vemos jovens negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, filhos e filhas da classe trabalhadora, colorindo os espaços que antes estavam fechados para todos eles. Com alunas e alunos cotistas, nossas instituições públicas de ensino tornaram seus espaços mais democráticos, mais parecidos com a cor do Brasil real.
E a representatividade avançará ainda mais com a inclusão dos quilombolas entre os grupos beneficiados pela nova lei de cotas. Queridas amigas e amigos, a maioria dos estudantes que mudaram a cara da universidade brasileira são os primeiros de suas famílias a ter acesso ao ensino superior. Isso nos diz duas coisas. A primeira é que a desigualdade no Brasil é uma realidade histórica. E a segunda coisa é que é possível superá-la com políticas públicas eficientes de inclusão social. Esses jovens estão demolindo um mito propagado pelas elites que sempre tiveram livre acesso às melhores instituições do Brasil e no exterior. O mito de que a chegada dos cotistas ao ensino superior faria cair a qualidade da educação. Eu ouvi muito isso. Antes da cota com o ProUni, antes do ProUni com o Reúne, depois com o FIES. O que a gente mais ouvia era de que, trazendo pobre para as universidades, a gente vai baixar a qualidade do ensino. E o que aconteceu foi exatamente ao contrário. A realidade é que os jovens das classes menos favorecidas são tão inteligentes quanto os jovens ricos e agarram com unhas e dentes a oportunidade de demonstrar a capacidade de estar onde estão. O que faz cair a qualidade acadêmica, é o ódio que algumas pessoas deste país têm à democratização do conhecimento. O ódio, este que no governo anterior mostrou suas garras na tentativa de sucatear as universidades federais. Não conseguiram. Estejam certos de que no nosso governo as universidades continuarão a cumprir com cada vez mais apoio o extraordinário papel de fonte de geração de conhecimento que o Brasil precisa. Minhas amigas e meus amigos, nesses últimos 10 anos, a lei de cotas tem sido uma importante ferramenta de reconstrução de um país historicamente governado para uma minoria privilegiada. Toda reconstrução é precedida da demolição das estruturas arcaicas e enferrujadas. A história do Brasil foi marcada por quase 3 séculos de escravidão e pela persistência, até hoje, de uma desigualdade crônica que permeia as relações sociais e de trabalho no país. É preciso demolir o preconceito que está na origem da nossa desigualdade, para reconstruir o Brasil sobre um novo alicerce. Direitos e oportunidades iguais para todas e todos, sem distinção de raça ou de qualquer outra forma de perpetuação dessa desigualdade. Já ouvimos repetidas vezes que a educação emancipa e liberta, mas essas serão apenas palavras vazias, enquanto não escancararmos as portas do ensino público e gratuito de qualidade para todos os brasileiros e todas as brasileiras e garantirmos sua permanência até a conclusão do seu curso. Estamos no caminho. Após 10 anos da lei de cotas, a conclusão do INEP é de que, em média, a taxa de permanência e de conclusão dos cursos entre cotistas chega a ser até 10% superior à dos demais estudantes. Significa o seguinte: me dê oportunidade que eu não largo mais e vou ter o meu almejado diploma. Ou seja, uma vez dentro das universidades, esses jovens fazem das tripas coração para só saírem de lá com seu diploma na mão, rumo a uma vida melhor. Queridas amigas e amigos, a lei de cotas sancionada em 2012 pela presidenta Dilma Rousseff demonstra que as ações afirmativas precisam ser compreendidas como parte estratégica do projeto de desenvolvimento nacional.
Dilma também sancionou a lei que reserva 20% das vagas em concursos federais para pretos e pardos. E agora damos um passo além, com o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que reserva para pessoas pretas e pardas indígenas 30% dos cargos de liderança e gestão na administração pública federal. Cada nova política pública de ação afirmativa, a sociedade brasileira fica mais parecida com a sociedade mais justa, pela qual lutam incontáveis homens e mulheres presentes aqui. Quero citar o exemplo do advogado negro Luiz Gama, que dá nome ao instituto cujo primeiro presidente é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. Em 1850, depois de escapar da escravidão no Rio de Janeiro, Luiz Gama tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A instituição rejeitou a candidatura daquele rapaz negro e pobre. Mas mesmo humilhado por professores e estudantes, ele permaneceu assistindo às aulas na qualidade de ouvinte. Com a formação adquirida, Luiz Gama foi exercer a função de advogado e conseguiu libertar judicialmente mais de 500 pessoas negras da escravidão. Hoje, 173 anos depois da frustrada tentativa de ingresso no Largo de São Francisco, Luiz Gama tem seu nome inscrito no livro de heróis e heroínas da pátria. E a lei de cotas vem tornando a universidade pública cada vez mais democrática e diversa. Isso prova que é possível enfrentar e superar uma das mais injustas marcas de nossa sociedade: a enorme desigualdade gerada pelo racismo, pela discriminação e pelo preconceito. Avançamos muito, mas temos ainda um longo caminho pela frente. Convido a todas e a todos a fazerem parte dessa caminhada. O Brasil de hoje que estamos reconstruindo se fundamenta na compreensão de que a democracia, a cidadania e o desenvolvimento econômico só serão plenamente alcançados quando superarmos definitivamente todas as formas de desigualdade. Eu queria chamar a atenção de vocês para um fato muito importante. Embora a gente esteja comemorando um avanço aqui, a gente sabe que é preciso consolidar esse avanço no seio da sociedade, porque senão qualquer um que não concorda acaba com isso. E acaba por decreto. Vocês viram o que foi feito na ciência e tecnologia nesse país. Vocês viram o que foi feito na medicina nesse país. Vocês viram o que foi feito nas escolas desse país. Vocês viram o que fizeram na Amazônia nesse país. Ou seja, para construir uma coisa, você leva anos, às vezes décadas e às vezes séculos. Para destruir, vocês estão vendo aquelas casas na faixa de Gaza que demoraram décadas para ser construídas, sendo derrubadas por um míssil jogado para matar pessoas inocentes. Então eu queria convidar vocês, é que vocês precisam botar na cabeça que o governo não é o Lula. O governo não é o ministério. Nós nem sempre teremos os deputados que nós temos hoje. Inclusive deputados que não são de esquerda, mas que foram sensíveis à questão das cotas e votaram o projeto de acordo com aquilo que a gente queria. Por isso eu quero agradecer ao Senado e à Câmara que votaram, porque tem muita gente que, mesmo não gostando de conviver com a esquerda, a pessoa às vezes está precisando apenas, Nívia, ser explicada. E aí todo mundo falar como o Raoni. O Raoni, a Nilda foi falar com ele sobre um assunto de medicina e o Raoni não entendeu. E ele falou para a Nívia, eu não entendi. A Nívia pensou que ele estava bravo. Ele não estava bravo, ele apenas não tinha entendido.
Ele falou, depois que a Anitta explicou a segunda vez, ele falou para a Anitta, tá vendo? Se me explica, eu entendo. Então, muitas vezes no Congresso Nacional, a gente, ao invés de brigar, tem que explicar para aquelas pessoas que não estão concordando, porque muitas vezes a gente consegue aprovar. Vocês viram que esse mês a gente teve uma vitória, que é a primeira vez na história da democracia que a gente consegue aprovar uma política de reforma tributária. E ela foi aprovada no Senado, voltou para a Câmara, eu tenho certeza que vai ser aprovada e nós vamos ter, certamente, um 2024 com mais trabalho, com mais viagem, com mais discurso. Vai acabar essa moleza da gente ficar aqui dentro, ou seja, a gente vai ter que viajar ao Brasil, porque nós precisamos conversar com muita gente, precisamos conversar com mulheres, precisamos conversar com o povo negro, precisamos conversar com quilombola, precisamos conversar com a juventude, porque não é possível que um país maravilhoso como esse tem a pessoa que não gosta de solidariedade, tem a pessoa que tenha perdido a fraternidade, tem a pessoa que está sendo tomada pelo ódio. Essa não é a marca do Brasil. A marca do Brasil é a marca do amor, é a marca da fraternidade, é a marca do carinho. Por isso, nós vamos até descobrir quem matou a Marielle. Gente, obrigado. Obrigado a todos vocês pela presença, obrigado ao Congresso por ter aprovado e obrigado ao Camilo pelo extraordinário trabalho que tem feito no Ministério da Educação. Até a próxima. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos que aguardem a saída do presidente da República. Você acompanhou a cerimônia de sanção do projeto de lei que atualiza a lei de cotas. A política de cotas regulamenta o programa de reserva de vagas para estudantes no ensino superior, além de ex-alunos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas. A nova política inclui também estudantes quilombolas como beneficiários. O texto ainda altera o mecanismo de ingresso de cotistas ao ensino superior e ajusta o critério de renda para a reserva de vagas. Agora, entram para o programa estudantes vindos de famílias com renda inferior a um salário mínimo por pessoa. Os aprimoramentos da lei de cotas serão aplicados já a partir da próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em janeiro de 2024. Continue ligado no canal Gov e siga também nossas redes sociais. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Até a próxima. O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. Que nós queremos.